John Muir já falava que se rebentasse uma guerra entre os homens e as bestas selvagens, ele estaria do lado dos ursos. E é pensando sobre isso que nós vamos falar da gênese do que é o pensamento anarquista, fazendo uma resenha sobre Henri Thoreau em Desobediência Civil. Olá, meu nome é Peterson Dyer, eu sou professor e gravo uns vídeos aqui no YouTube. Como é que vocês estão? Bem, esse aqui é um novo quadro, onde eu vou compartilhar com vocês um pouco das minhas leituras. Se você já conhece o canal, você vai ver outros vídeos aqui de aulas um pouco mais sofisticadas a nível de edição. Aqui eu realmente vou tentar ter um papo um pouco mais íntimo e compartilhar com vocês um pouco de alguns estudos prévios. Antes de tudo, já cumpre então o nosso protocolo. Nesse canal você precisa curtir, comentar, compartilhar e se inscrever. Bem, recentemente então terminei de ler o Henri Thoreau, um autor que viveu em cabanas e bosques de 1845 até 1847. E eu quero iniciar já fazendo uma citação do mesmo, que disse em sua obra: "Vim a este mundo não principalmente para fazer um bom lugar para se viver, mas para viver nele, seja bom ou seja mal." Antes de pensar e entender o que significa desobediência civil nesse autor, é sobretudo necessário a gente relembrar um pouco da filosofia de Thomas Hobbes. Hobbes, autor da célebre obra O Leviatã. Nós temos vídeos dele aqui no canal, você pode acessar, sempre vou deixar na descrição. O importante é que nós estamos falando de um autor aqui que vai tentar legitimar a monarquia, isto é, vai tentar explicar pra gente que é certo existir um rei. Bem, controvérsias à parte do pensamento hobbesiano, o que interessa aqui é entender que ele acreditava que o ser humano lançado no que ele chamava de estado de natureza, que é uma espécie de estado pré-social do homem, onde não há lei, não há coerção, não há polícia, não há contratos da coletividade e, portanto, a gente vivia à deriva, como se fossem os homens das cavernas. Esse estado é um estado de perigo, porque o que vai prevalecer é a vontade individual daquele que é o mais forte. Então, sendo um estado de perigo, a gente estabelece uma espécie de acordo, de contrato, saindo do estado de natureza e entrando no que é chamado de estado civil. E é a partir dessa perspectiva que nós então entendemos que nós temos um acordo, um contrato com o que seria o rei, e atualizando então o pensamento hobbesiano, nós estamos colocando então a referência do próprio Leviatã, então ao Estado, um monstro arquetípico que vai representar então algo que seja pior do que a vontade individual, que é o próprio Estado. Levando isso em consideração, nós então construímos esse acordo e teremos segurança, regras, mas em troca disso também teremos que obedecer a essas regras e, portanto, entregaremos a nossa liberdade. A grande reflexão do Thoreau na sua obra aqui é pensar, beleza, e o que vai acontecer se o Estado não cumpre o seu papel? O que a gente faz se o Estado não cumpre a sua parte nesse contrato social? E aqui entra o seu conceito então de desobediência civil. Isso é, nós então decidimos deliberadamente desobedecer às regras colocadas pelo Estado, uma vez que nós percebemos regras que não necessariamente são justas. Mas antes de entrar nesse tema, já vou então iniciar com a seguinte citação. O livro começa da seguinte maneira: "O melhor governo é o que governa menos. O melhor governo é o que absolutamente não governa." E é por isso que nós estamos fazendo aqui premissas do pensamento anarquista. Ele já percebe todas as mazelas da existência de um Estado e a necessidade, então, de negá-lo até a última instância, até mesmo defender a sua inexistência. Não à toa, acho que a parte minha predileta da obra é quando ele cita de forma muito detalhada como foi a visita dele à prisão. Ele passa um tempo nela por se negar a pagar impostos. Essa gangue que é o Estado, que em troca do seu dinheiro vai te propor alguns serviços, mas que esses serviços não necessariamente podem refletir o que é justiça. Para Thoreau, lei não é sinônimo de justiça. Nós percebemos leis injustas ao longo de toda a trajetória da existência humana. Então, exemplos como a escravidão, e um exemplo que eu coloquei na minha aulinha do Thoreau, também temos esse vídeo no canal, que é de Augusto Lentzer, que foi um personagem que se negou a fazer uma saudação daquele partido de extrema direita na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, porque ele estava apaixonado por quem seria e viria a ser a sua esposa, uma judia. Então, ele percebe uma lei que se configura como injusta e deliberadamente a desobedece. Isto é, não é porque existe a lei que necessariamente essa lei é justa. Abre aspas, do próprio autor. Leis injustas existem. Devemos contentar-nos a obedecer a elas ou esforçar-nos em corrigi-las.
No governo como este, os homens geralmente pensam e devem esperar até que a maioria seja persuadida ou alterada. O Thoreau chega à conclusão, então, na sua obra, que a nossa fidelidade não pode ser sobre as leis, mas sim sobre a justiça. E a desobediência a essas leis seria uma espécie de ferramenta para lutar contra aquilo que seria claramente injusto. E estamos falando dentro de um contexto específico. Então, o tempo todo eu me peguei pensando a respeito de anacronismo nessa obra. Mas contextualizando isso a crimes contemporâneos também que nós cometemos no tempo todo. Então, quem nunca, por exemplo, baixou um vídeo que era protegido por direitos autorais, um filme pirata? Quem nunca atravessou fora da faixa? Óbvio, guardadas as devidas proporções a respeito de criminalidade. O que eu estou falando é que a nossa sociedade identifica alguns comportamentos como injustos e a partir disso desenvolve então comportamentos de desobediência a essas leis por não identificar que elas são de fato legítimas. Iniciando aqui então o pensamento de desobediência civil. Essa obra também me lembrou de Etienne de La Boétie ao escrever O Discurso da Servidão Voluntária. Bem, mas isso aqui eu acho que é tema também para um próximo vídeo. Fica aqui a minha indicação então de um livro de filosofia que é extremamente curto. Então se você quer começar a ler filosofia, não sabe por onde começar, quer algo que não seja tão conceitual, isto é, uma leitura fácil, fluida e rápida, isso aqui você lê em 1, 2, 3 dias no máximo. É um daqueles livrinhos que você pode colocar no bolso ao longo da semana para entender um pouco mais sobre esse conceito de desobediência civil. Não que eu esteja dando algum tipo de ideia, mas o livro dará. Então, meu muito obrigado, eu espero que você tenha gostado. Nós teremos outros vídeos nesse canal, onde vamos falar um pouco das minhas leituras e iniciamos com Henri Thoreau. Leia você também, Desobediência Civil e Subverta-se.